Olá, eu sou o Hernani de Souza Esteves, eu sou estudante de História e vou dar a continuação à minha série de vídeos Desvendando Mitos. Hoje eu vou falar sobre o feminismo. O feminismo está muito em moda ultimamente, muito comentado e coisa e tal, muito debatido. E falam que o feminismo é um movimento que visa direitos iguais entre homens e mulheres. Pelo menos esse é o bordão, né? Mas, na verdade, quando se vai pesquisar a fundo, o feminismo não é um movimento para todas as mulheres. É um movimento que protege os interesses de algumas mulheres. As idealizadoras do feminismo, elas eram instruídas. Todas elas tinham uma classe social considerável. E quando vai aí ver a parada, é tipo, nós, mulheres, sabemos o que é melhor para vocês, mulheres. Então, nós, mulheres, precisamos defender vocês dos homens que oprimem vocês. Só que, sim, é verdade que houve muitos excessos cometidos por culturas predominantemente que davam patriarcais, né? Principalmente hebraicas, judaicas, cristãs e árabes. Sim, no passado a mulher não tinha direito a ter terras, ela não podia trabalhar no que ela quisesse, ela não podia se divorciar, não podia ser rainha, não podia ser sacerdotisa, não podia quase nada, era basicamente uma reprodutora. Eu concordo com isso? Não. Eu acho uma ideia muito atrasada. Mas as feministas falam de um jeito como se a entrada da mulher no mercado de trabalho, como se o fim do padrão de vida, do estilo de vida cristão conservador só trouxe benefícios, o que não é verdade. Porque pensa bem comigo, antes o homem trabalhava e ele que tinha que sustentar a casa. Então, tinha sempre alguém em casa para cuidar das crianças. Então, logo, as crianças eram mais assistidas. Sempre tinha alguém para cuidar delas. Então, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, tudo bem, houve um aumento da força de trabalho, elas passaram a ter o seu próprio dinheiro e se tornaram consumidoras independentes, o que gerou vários outros mercados específicos para a mulher. Isso gerou um desenvolvimento econômico? Sim. Isso gerou empregos? Sim. Mas há consequências também. Não houve só coisa boa disso. Nada no mundo traz só coisa boa. E a entrada da mulher no mercado de trabalho não é uma exceção. Por quê? Pensa bem comigo. As pessoas têm que ter no mínimo umas 8 horas de sono para ter uma vida saudável. Mas as 8 horas de trabalho, que todo mundo é obrigado a fazer, e mais o tempo do trajeto
de casa para o trabalho e do trabalho para casa todo dia. E a maioria das pessoas não moram perto do trabalho. Logo, se tanto o homem quanto a mulher trabalham, então não vai sobrar nenhum tempo para eles cuidarem de seus filhos. Com que tempo eles vão conseguir, por exemplo, revisar toda a matéria que a criança viu no colégio, se eles têm que dormir e para ir trabalhar no dia seguinte? Não dá. E as feministas falam de um jeito como se a mulher inteligente é a mulher independente, que não precisa do homem para nada. Então, as mulheres devem estudar, devem fazer faculdade, devem ser empreendedoras, porque ficar em casa, ter filho é coisa de idiota. Então, ela é uma alienada. A mulher que fica em casa, a mulher que cuida dos filhos, essa é uma alienada pelo sistema machista opressor ou cristão conservador. Só que elas se esquecem de uma coisa. Essas mulheres que elas consideram traidoras do movimento feminista, traidoras da sua classe, mulheres machistas. Bom, essas mulheres, elas consomem muito coisas para o seu bebê, para a sua criança. O mercado de brinquedos é um dos que mais gerou empregos no Brasil em plena crise financeira. Enquanto a Petrobras está indo pelo ralo, enquanto a Vale do Rio Doce também está indo pelo ralo, enquanto várias multinacionais estão tendo prejuízo, a indústria de brinquedos está prosperando. Então, essa mulher ignorante, essa mulher aí que vocês dizem ter sofrido uma lavagem cerebral ao do sistema conservador ou patriarcal cristão, essa mulher ajuda a sustentar, criar empregos e sustentar outras famílias em plena crise financeira. Ah, e outra coisa, ser humano não nasce por clonagem, não nasce por brotamento. Precisa de um homem e de uma mulher para isso. Só que o problema é, só a mulher pode gerar a criança. Então, se a mulher decidir não ter filho, o casal não terá filho. Só que essas coisas têm consequências. A população precisa ser renovada. Pessoas morrem todos os dias. Ah, mas podem adotar. Adoção não faz a população crescer. Adoção, você está pegando uma pessoa que já existe e inserindo na sociedade. Mas essa pessoa envelhece como qualquer outra. Então, a adoção não faz a população crescer. E outra, se facilitasse o sistema de adoção, não, facilitasse para os pobres, facilitasse para os gays, facilitasse para quem quisesse adotar, as crianças e jovens disponíveis para adoção acabariam rápido, muito rápido. Então, a
sim, uma necessidade de renovação da população. Ah, mas nos países desenvolvidos, a tecnologia avançou, o que permitiu que as pessoas produzissem mais coisas com menos força de trabalho. Sim, mas isso tirou muito o emprego de muita gente e também gera um outro probleminha. Em muitos países desenvolvidos, os jovens estão mais preocupados em construir a sua carreira do que a constituição da família. E soma-se isso à alta mortalidade de jovens, e muitos jovens morrem em acidentes de carro, com bebidas, uso de drogas, a violência também, porque como os jovens costumam sair mais do que as pessoas idosas, eles estão mais propensos a serem vítimas da violência. Então, peraí, vamos lá. Os jovens não estão querendo ter filhos, estão priorizando a carreira. Está tendo um aumento no número de casais as homossexuais, então, caso eles não peguem uma barriga de aluguel ou algo do tipo, eles não terão filhos. Tem uma grande mortalidade entre jovens. Muitos empregos mais simples que serviam de escada para o mercado de trabalho estão sendo extintos. E, para piorar, as pessoas estão vivendo, muitas pessoas estão vivendo mais nesses países desenvolvidos. Resultado, em países como o Japão, a população idosa já superou o número de pessoas jovens, economicamente ativas. Mas aí me pergunta, Hernani, como é que fica a previdência num lugar desse? Não fica. A previdência japonesa está prestes a quebrar, assim como a nossa. Só que ela está num nível muito pior. Então, qual é a solução? Aumentar a contribuição? Bom, tem muitos jovens largando bons empregos no Japão para tentar iniciar o seu próprio negócio. Tem jovens abandonando o Japão. E soma isso com a baixa natalidade do país. Então, como o governo vai manter as contas da Previdência? Resposta: não vai. Ela vai quebrar. Então, as pessoas precisam entender que as escolhas que elas fazem têm consequências. A mulher que decide não ter filhos, então ela vai ter que, quando ela se aposentar, ela vai ter que ser sustentada pelos filhos daquela que teve. As pessoas têm uma ideia errada do que é a previdência. Elas acham que você deposita o dinheiro ali e o governo tem um cofrinho, uma poupança ali, e para quando você envelhecer, ele vai pagar você com isso. Não. O sistema de previdência governamental pega a contribuição do trabalhador economicamente ativo para pagar os aposentados, esperando que os aposentados não vivam muito e que haja número suficiente de jovens trabalhando para pagar isso. Então, o que acontece quando a expectativa de vida da população aumenta? Então, vai ter mais aposentados
e a natalidade cai, então vai ter menos jovens nascendo, e os jovens que já existem vão envelhecendo. Então, como equilibrar isso aí? Não dá. E outra, as feministas falam como se representassem todas as mulheres. Mas sério mesmo? A maioria da população brasileira é predominantemente cristã, somando católicos e evangélicos da quase a totalidade da população brasileira. Some todas as outras religiões menores e dá um petelésimo da população. E, segundo o dogma cristão, que elas concordam, aborto é pecado, casamento seria indissolúvel, apesar da igreja ter mudado essa questão, mas todo homem cristão e toda mulher cristã, né, tem que fazer todo o possível para o casamento tentar dar certo. Então, mesmo que a igreja permita o divórcio hoje em dia, é dever dos cristãos fazerem todo o possível para o casamento dar certo. Então, as feministas, elas não representam todas as mulheres. Elas representam uma minoria das mulheres. Porque a maioria da população brasileira, incluindo a feminina, é conservadora. E nós vivemos numa democracia. Sabe o que é uma democracia? Um sistema onde as coisas são discutidas e votadas. Então, em caso de discordância, a maioria vence. E a maioria na população brasileira é conservadora. Então, se vocês querem defender democracia, não é essa semântica freestyle. Democracia não é uma coisa que é bom para todo mundo, inclusive as minorias. Não. Na democracia, as minorias são esmagadas. Então, mas Hernani, então de que lado você está? Eu odeio essa coisa de rótulos. Ou eu estou do lado do cristão, ou do lado do pagão, ou do lado do gay, ou do lado do hétero, ou do lado do homem, ou do lado da mulher. Eu sou um ser humano. Estou do lado da humanidade. Todos nós temos qualidades e defeitos. Eu sou a favor de cada um reconhecer a merda que você fez, a merda que fez, e tentar consertar. Agora, eu adoraria imaginar um mundo em que cada um possa ser o que você quiser. Em que todo mundo tivesse exatamente o que precisa. Só que a realidade não é assim. Se tem muita gente fazendo faculdade de engenharia, vai faltar pedreiro. E o que nós precisamos em maior quantidade? Engenheiros ou pedreiros? Então, a vida não é só o que a gente quer. Às vezes, precisamos fazer o melhor que podemos dentro das condições que nós temos.
O preço de ignorar a realidade é levar um murro na cara. Agora, e elas falam do aborto como se fosse o direito da mulher e coisa e tal. Milhares, é sempre o mesmo discurso. Milhares de mulheres morrem nas clínicas clandestinas. É só esse o argumento delas. Bom, ninguém botou uma arma na cabeça delas. Elas sabiam que aquele lugar tinha condições higiênicas criticáveis e foram mesmo assim. Mas muitas dessas mulheres são abandonadas pelos homens. Bom, eu já expliquei isso antes. As feministas só mostram o número total de mães solteiras no Brasil e falam como se a culpa dessas mães solteiras no Brasil fossem de homens que as abandonaram. Mas elas se esquecem que tem um enorme número de viúvas no Brasil. Mulheres que perderam seus maridos. Pergunte isso para as milhares de esposas dos policiais que morrem todos os dias. E tem uma coisa esquisita. Elas falam... muitas dessas feministas defendem que deveria ser legalizado o aborto, porque muitas mulheres não têm vocação para ser mãe. Tá, então por que ela não tem a criança e entrega para adoção? Aí vão alegar, mas a condição de vida nos orfanatos é ruim e não é garantia deles serem adotados? Sim, mas pelo menos eles estão vivos e têm uma chance de serem adotados. Aí alegam também que o aborto deveria ser legalizado e posto num serviço do SUS. Só que uma coisa que as pessoas não sabem é muito fácil alguém ganhar a opinião pública, é só dizer que está do lado do povo. O político ou o empresário, ou seja lá quem for, escolhe um nicho e diz que vai proteger esse nicho dos outros que o oprimem. Então, vote em mim, que eu vou proteger você deles. Tá bom. Vamos lá. Sempre tem alguém que ganha alguma coisa. Sempre que eu analiso alguma questão social, eu me pergunto, quem vai lucrar com isso? Essas mulheres que dizem ser a favor de todas as mulheres, vamos lá. Existe um enorme interesse por meio do governo e de hospitais e clínicas particulares em legalizar o aborto. Sabe por quê? Por um sistema particular, se você abre um serviço novo, esse serviço vai ter que ser cobrado e isso vai encarecer os planos de saúde. Então, existe um enorme interesse financeiro de hospitais e clínicas privadas de legalizarem o aborto. Mas e pelo SUS? Pelo SUS é de graça. Não, não é de graça. Todos os serviços públicos são pagos com os nossos impostos.
E se você abre um novo serviço de saúde no SUS, ele vai precisar de uma verba para isso. E todos nós sabemos o que acontece com as verbas nos serviços públicos aqui no Brasil, né? Ah, mas se o aborto fosse legalizado, a mulherada ia poder fazer no hospital ao invés da clínica irregular. Bom, então eu vou precisar ensinar alguma coisa sobre risco cirúrgico para essas pessoas, porque se vocês acham mesmo que só o fato de liberar o aborto e botar ele no serviço público vai realmente melhorar muito as condições de sobrevivência dessa mulher, então desculpe, você é muito alienado. Em hospitais que falta até gase, hospital que falta luz, hospital que não tem nem soro direito, você acredita mesmo que ir botando o aborto no outro no SUS a condição vai ser muito melhor? Ah, mas as mulheres também podem morrer no parto normal. Bom, sim, mulheres morrem em partos. Só que a cesariana é muito mais perigosa do que o parto normal. E a recuperação da mulher no parto normal é muito mais simples. Existem campanhas de médicos e enfermeiras para que as mulheres, sempre que possível, optem pelo parto normal, porque isso é muito mais saudável, isso é muito mais seguro, com uma recuperação muito mais simples e com chances de complicação muito menores. Então, na verdade, o que está havendo aqui é uma banalização do sexo. Tem mulheres que querem sair transando de maneira desordenada por aí e querem que o aborto seja liberado para, caso ela venha a ficar grávida, ela possa vai lá e tira. Simples. Vai haver uma banalização da vida humana. Ah, mas nos países desenvolvidos, o aborto foi liberado. Muitos países desenvolvidos, o aborto foi liberado e a quantidade de abortos caiu. Isso se chama semântica freestyle. Você pega um dado e mostra só o que você quer, mas não mostra o resto. Elas não mostram se esses países têm políticas de planejamento familiar. Se a distribuição de camisinhas e preservativos é abundante, se o debate sobre o sexo é frequente. Então, me desculpe. Achar que se num país, em muitos países da Europa, o aborto foi liberado e achar que vai ter o mesmo resultado aqui no Brasil, isso é ignorância. Então, vocês acham mesmo que num país em que o sexo está cada vez mais banalizado, que tem crianças já entrando na vida sexual, a legalização do aborto não vai gerar um monte de mortes humanas, né? Em que planeta vocês vivem?
Espero que eu tenha sido claro.